João, Evangelho de João, capítulo de número 2, para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 2, vamos ler a partir do verso de número 1. Evangelho de João, capítulo 2, e nós vamos ler ali a partir do verso de número 1. Aleluia, graças a Deus. João 2, versículo 1 em diante. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo. E ele disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram por muitos dias. Graças a Deus. Queridos, o cenário aqui é um casamento que ocorria em Caná da Galileia. Um momento onde, através do enlace de 2 vidas em matrimônio, 2 famílias estavam sendo ligadas, estavam sendo unidas, estavam sendo entrelaçadas. E isso era motivo de celebração, isso era motivo de comemoração, isso era motivo de alegria, de regozijo. Então observa que aqui nós vemos no começo uma festa, e festa tem alegria, festa tem celebração, festa tem comemoração, né? E ali eles tinham muito que proporcionar para os seus convidados. Eles tinham ali muito para servir aqueles que estavam nesse momento prestigiando aquela festa, prestigiando aquele casal, prestigiando, né, esta família. Mas de repente algo inesperado acontece, de súbito, sem avisar, algo acontece. Aquilo que estava sendo servido, aquilo que estava entretendo os convidados, acaba. Agora não se tem mais o que servir, né? Então agora ali há um problema, né? Aquilo que estava sendo servido, aquilo que fazia parte da comemoração, da celebração, termina. Então veja bem, até esse momento tudo era motivo de alegria. Até esse momento o clima era de celebração, era de comemoração, era de festa. Mas nesse momento agora, tudo isso dá lado à preocupação. Porque agora o que surge é um problema. O ambiente é o mesmo, a cerimônia é a mesma, os convidados são os mesmos, mas agora algo mudou ali, né? Aonde antes era celebração, agora ali o clima é de preocupação. Nós não sabemos quanto
tempo isso levou para acontecer? Porque naquele tempo as festas eram diferentes das festas de hoje em dia. Elas não tinham, né, a mesma sistemática, elas não tinham a mesma programação. Diz a história que festas naquela época chegavam a durar semanas. Então nós não sabemos quantas horas ou até mesmo quantos dias pode ter levado para essa situação ocorrer. Mas de uma coisa nós sabemos: o problema chegou. Aquela preocupação apareceu, o vinho acabou. A Bíblia diz que aquilo que estava sendo servido acabou. A gente não sabe quanto tempo, não sabe quanto demorou para esse problema surgir, mas a verdade é que ele apareceu. E só abrindo um parênteses aqui, quando a gente fala aqui um pouquinho nesse texto acerca da simbologia do vinho, e o vinho e Bíblia tem a ver com o Espírito Santo, com alegria. Então, de maneira alguma, tá, querido, eu estou fazendo aqui, como é que eu posso dizer? Estou falando acerca de você tomar vinho, não estou falando disso, Até porque do original grego, essa palavra vinho é oinos, e ela pode ser tratar tanto de uma bebida fermentada quanto não fermentada. Porque alguém pode dizer: Jesus transformou água em vinho, então é sinal que é para a gente beber. Não, não é isso que eu estou dizendo. Quando a gente vai no original da palavra, a gente vai descobrir que essa palavra ela pode fazer referência a uma bebida fermentada ou não fermentada. E acredita-se que nesse momento aqui, nessa passagem, nesse caso, se tratava então de uma bebida não fermentada. É um suco de uva, no caso. Mas os dois detalhes importantes que a gente precisa já de começo compreender. Primeiro deles, primeiro detalhe, o problema. Havia um problema ali naquele lugar. Havia uma escassez, havia uma falta. E essa falta gerou uma preocupação. Preocupação essa que comprometeu o andamento daquele casamento, que comprometeu o andamento daquilo que estava acontecendo ali. E o segundo ponto importante é que Jesus estava presente naquele lugar. Eu já muitas vezes ministrei essa palavra em vários lugares, e muitas vezes eu dizia, olha, e Jesus foi convidado para estar ali. E o fato desse casamento não acabar em tragédia, não acabar em vergonha, porque problemas todos nós passamos, problemas todas as pessoas têm. Existe uma condicional para ter problema. Existe, pastor? Existe. Uma só. Qual é? Estar vivo. Todo ser vivo tem problema. Então, problema faz parte da vida. E eu sempre dizia assim, olha, e a condição que fez com que esse casamento não acabasse em problema, porque uma coisa é ter problema, outra coisa é esse problema se transformar em vergonha. Uma coisa é ter problemas, e outra coisa é esses problemas se transformarem em vergonha. O que é um problema que se transforma em vergonha? O problema que não é resolvido, o problema que não é solucionado, o problema que a gente sabe da existência, mas não trata e permite que cresça. Então esse acaba trazendo vergonha. E eu sempre disse isso, e o fato desse casamento não terminar em vergonha, não terminar em escárnio, foi por quê? Porque Jesus estava presente. Eu sempre disse isso, e de fato esse é um fator relevante e importante para que esse casamento não terminasse mesmo, e ainda mais em vergonha. Mas depois de um tempo eu percebi que não era bem assim somente, que realmente não era como deveria ser desde o início. Jesus estava presente, e o fato de Jesus estar presente é o fator que colaborou, que foi decisivo para que o casamento não acabasse em vergonha. Mas não é apenas sobre isso, O verso 2 diz assim: Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Me deixe perguntar para você com todo amor, carinho e respeito: Jesus está na sua vida? Opa! Jesus está na sua vida? A pergunta é: como? Qual a posição ele tem na sua vida? Qual a posição ele ocupa na sua história? Então o verso 2 diz: e também foram convidados Jesus e os seus discípulos para o casamento. Então aqui a gente faz um negrito, uma ênfase na palavra também, porque ela não está sendo citada aqui
por acaso, né? Ela tem toda uma importância. Então diz, e Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Querido, também é uma indicativa de comparação e expressa uma condição de equivalência. Está dizendo assim, olha, como todos os outros foram convidados, Jesus também foi. Da mesma forma que convidaram os outros, também convidaram Jesus. Jesus era mais um convidado como os outros. E eu não sei se você entende isso, mas não existe equivalência aqui. Não existe comparação para Jesus. Não há ninguém que possa estar nessa equivalência. Não há ninguém que possa estar nessa comparação, né? Não existe equivalência aqui nesse caso. Aqui nós começamos a enxergar porque talvez a vida de muitos cristãos tem sido uma vida de inconstância. O que é uma vida de inconstância? É uma vida onde não há um aclive, não há uma subida, e pelo contrário, né, parece aquelas montanhas russas, que uma hora sobe, outra hora desce, daqui a pouco sobe um pouquinho, e daqui a pouco desce de novo. Talvez aqui, hoje, nós vamos encontrar a resposta para essa inconstância. Talvez aqui a gente vai encontrar, né, a resposta para muita superficialidade. Porque às vezes a gente pode estar aqui há 5, 10, 20 anos, né? Se passaram e a gente está na igreja, mas o detalhe, Jesus continua sendo apenas mais um convidado. Jesus também foi convidado. Havia outros convidados ali e Jesus era mais um. Da mesma forma que convidaram os outros, também convidaram Jesus, ou seja, sendo só um convidado. Talvez um dia, pela emoção, a gente disse, não, eu quero convidar Jesus para entrar no meu coração. Talvez nós somos tocados no coração pela emoção para fazer uma confissão e dizer, Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu te convido para entrar no meu coração. Eu te convido para entrar na minha história. 5, 10, 15 anos se passaram e ele continua do mesmo jeito, apenas como mais um convidado no meio entre tantos. Quantas coisas hoje não ocupam o nosso coração? Quantas coisas hoje, né, não estão no nosso coração? Então, talvez hoje o que acontece é isso. Na vida de muitos cristãos, Jesus é apenas um convidado. Está presente? Está, mas é apenas um convidado. E observe, né, que no momento do problema, no momento da preocupação, no momento da falta, da escassez, o que é que aquele casal faz? Aquele casal procura Maria. Alguém chega até Maria para dizer que o vinho acabou, né? Porque era bem provável que fossem mais íntimos de Maria do que Jesus. Olha, tinha outros convidados, havia outras pessoas a recorrer. Então, na hora do problema, na hora da escassez, eles vão recorrer a quem? A Maria. Sabe, isso é para a gente pensar. Hoje, né, na nossa vida, diante da vida diária, não apenas de problema, porque Jesus não quer apenas participar dos nossos problemas. Jesus não quer apenas ser aquele que nos ajuda a solucionar problemas. Ele quer fazer parte de toda a nossa história. Ele está com a gente nas pecas, porque Ele diz, estarei com vocês todos os dias. Dias de perca, Ele está lá, mas Ele é aquele que também está no dia do ganho. Ele é aquele que está também no dia da vitória. Mas naquele momento, né, alguém vai procurar Maria. E isso me indica intimidade. Isso me indica, né, para quem nós vamos, para quem nós corremos, quem nós buscamos diante do nosso viver diário. Qual é a direção que nós tomamos? Esse casal busca por ela. Então observe, o problema, a dificuldade ali que aparece, veio tão somente para quê? Veio para revelar qual era a posição que Jesus ocupava naquela. Deus está falando com você? Amém? Na mesma palavra que eu estou pregando? Glória a Deus. Então, o que é que esse problema veio revelar? Qual era o lugar que Jesus estava
ocupando? Qual era o lugar que ele tinha? Consegue entender por que de alguns problemas? Consegue entender por que de algumas adversidades na nossa vida? Consegue entender por que de algumas situações? Porque essas situações revelam qual lugar Jesus ocupa. Para quem a gente corre? Para quem a gente busca? Quem a gente se socorre, né? Então observa, o problema veio revelar a posição real de Jesus. Até aqui é só mais um entre os convidados. Jesus também foi convidado. Jesus também estava entre os convidados, Então isso revela que ele era mais um, que ele estava ali presente, que ele estava ali participando, mas era um convidado. Agora me diga, qual é a ação, qual é a autoridade, qual é o poder que um convidado tem em uma casa? Qual é a autoridade que um convidado tem no meio de uma família? Qual é o poder que um convidado tem em uma festa, em uma celebração? Nenhuma. O convidado não interfere em nada. O convidado não pode dar opinião acerca de nada. O convidado está presente, o convidado participa, o convidado até recebe o que lhe servem, mas receber o que lhe servem não significa concordar, Às vezes a gente pensa, eu estou servindo e ele está permitindo que eu sirva, mas permitir que eu sirva não significa que ele concorda com aquilo que está sendo servido, porque ele é só convidado. E um convidado não pode interferir em nada, Então, mas glória a Deus que aqui as coisas vão começar a mudar, que aqui as coisas vão começar a tomar uma outra direção, Vão começar a tomar um outro rumo, Porque a posição de Jesus vai mudar na vida deste casal. A posição de Jesus vai mudar na vida desta família. Você vê o importante ali, não era a festa, não eram os convidados, não era o que estava sendo servido, não era a forma que estava sendo celebrada. O principal era o quê? Que Jesus não estava na posição que deveria estar desde o princípio de todas as coisas, Então, estava sendo servido algo, estava sendo celebrado algo, estava sendo feito algo, mas mais importante do que servir algo, é a partir de onde o que está sendo servido foi gerado. Quem é que está gerando aquilo que está sendo servido? Falava ali agora com o irmão ali atrás, ele disse, olha, de uns dias para cá eu estou falando menos e ouvindo mais. Eu disse, parabéns, parabéns. Não é à toa que Tiago diz, sede prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Não é à toa, irmão, que nós fomos criados pelo Senhor. O Senhor nos criou, o Senhor nos moldou do pó da terra, e não é à toa que Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. É para ouvirmos mais e falarmos menos. Mas eu achei interessante a ênfase que Ele deu. Ele falou, porque eu estou parando para ouvir mais, receber mais, e primeiro que o que eu ouço fale comigo. Primeiro aquilo que está sendo servido, eu entender de onde é a fonte, precisa falar comigo. Hoje a gente ouve qualquer coisa, a gente já quer sair falando o outro em cima, a gente nem parou para ouvir. O Senhor está falando e a gente já está falando outra coisa, ou a gente está vendo outra coisa, já está em outro lugar, e Ele estava dizendo, não, eu quero aprender a ouvir. Eu quero que aquilo que entra nos meus ouvidos desça ao meu coração. Eu quero, antes de querer ministrar algo para alguém, eu quero ser ministrado por Deus. Eu quero que fale comigo, Então olha o quanto é importante. Mais importante do que eles estarem servindo, era da onde vinha aquilo que era servido. Hoje tem muita gente servindo, querido, mas talvez você se assustaria se você conhecesse a fonte. Hoje tem muita gente servindo, Você nunca viu aquela história que se você visse o procedimento como é feito alguns alimentos, você não comeria? Já viu isso? Existem alguns alimentos que nós fôssemos ver como é a manipulação, como ele é feito, simplesmente a gente não comeria. Pois é, tem muita conversa por aí, que se você conhecesse a vida, a família, o coração, você não ouviria.
você não receberia. Então, mais importante do que ter para servir é qual é a fonte daquilo que está sendo servido, né? Então aí, no verso 5, ele vai dizer, aí Maria vai até Jesus, porque o casal procura Jesus, o casal procura Maria. Tendo acabado o vinho, a mãe de Maria lhe disse, eles não têm vinho. Como ela sabia disso? Alguém informou, olha, eles não têm mais vinho, e agora Maria leva até Jesus, eles não têm mais vinho. É nesse exato momento, né, que Jesus lhe disse, mulher, em que essa sua preocupação tem a ver comigo? Algumas versões dizem, mulher, que tenho eu contigo, a minha hora ainda não é chegado. Esse mulher se refere à Senhora. Jesus estava falando com respeito a Maria. Jesus estava sendo respeitoso, né? Ele não estava faltando com respeito. Mas eu entendo que nesse momento Jesus está dizendo assim, olha, agora não é mais acerca de filho e mãe, é acerca da minha posição. Então, olha, mulher, o que essa preocupação tem a ver comigo, né? A minha hora ainda não é chegada. E é nesse momento, no verso 5, que Maria fala algo poderoso. Está aqui o maior ensinamento de Maria, né? Esse aqui é o mandamento de Maria, nós deveríamos guardar. Porque ela diz assim, olha, façam tudo que Ele vos mandar. Façam tudo que Ele disser. O que Jesus disse chama como? Palavra. O que Jesus diz é o quê? É a palavra. Então ela está dizendo, façam tudo conforme a palavra de Jesus. Façam tudo conforme Jesus disser. Aleluia. Então, como saber se Jesus é um convidado, ou como eu usei aqui, ó, anfitrião? Convidado ou anfitrião. O que é o anfitrião, querido? O anfitrião, ele é o dono da casa. O anfitrião é aquele que recebe os convidados. O anfitrião é aquele que pagou pelo banquete que está sendo servido. O anfitrião é o dono de todas as coisas. Então, como saber? Porque é isso que a gente precisa pensar hoje. Jesus está presente. Amém. Mas como Ele está presente? Será que na nossa vida hoje Ele é um convidado? Ou será que na nossa vida hoje Ele é o anfitrião, né? Como saber disso? Então aqui já começa a nos dar a diferença. Porque se Ele é o anfitrião, se Ele é o dono, se Ele é aquele que comanda todas as coisas, Maria está dizendo, façam conforme a palavra dEle. Se Jesus é o dono, se Jesus é o anfitrião, tudo que fazemos é conforme a sua palavra. É sob a palavra dele que nós vamos andar, né? Tudo é conforme ao que ele falar. Tudo é conforme a sua palavra. Olha só, mas no decorrer disso, né? Então ele começa como convidado, ele está presente, e eu acredito que você está aqui nessa noite, porque um dia você de fato convidou Jesus para estar na sua vida, 5, 10, 15, 20 anos, não importa, você convidou. Mas hoje nós precisamos entender essa mudança, porque ela faz toda a diferença. Jesus apenas como um convidado, ele até está presente, mas ele não interfere na situação, ele não se envolve na situação, né? Como um convidado, ele não pode opinar acerca de nada, e mais do que isso, Jesus não quer opinar, Jesus quer dirigir a nossa vida. Jesus quer conduzir. Ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou por nós, né? Então, aí nós começamos a entender que aqui nesse casamento, aqui nessa família, né, isso vai começar a mudar. Maria diz, façam tudo conforme a sua palavra. Jesus é o Senhor da minha vida. Amém. Então você vive conforme a palavra dele. Tudo quanto você faz é conforme a palavra dele. Eu tenho dito, ultimamente nós temos sido uma geração de crentes místicos, irmãos. E crente místico é quase mais desviado do que quem está lá fora. Porque o crente místico, ele acredita que ele tem uma revelação diferente da revelação que Jesus já deu. Ele acredita que ele entra num quarto e Deus fala para ele aquilo que não está nem na Bíblia.
Deus está me dando algo que... E aí é mais fácil a gente acreditar naquilo que a gente gosta do que naquilo que Ele quer. Então, se realmente Jesus é Senhor, nós não vivemos acerca do que sentimos, nós vivemos acerca daquilo que Ele nos ensina, acerca da palavra. Então Ele é Senhor, Ele é anfitrião. Eu tenho vivido sobre... Irmão, quem nunca orou aqui dizendo, se eu sentir eu perdoo? E a Bíblia diz isso. Se você sentir, perdoe. Não, se eu sentir eu vou amar. Não, a Bíblia manda você amar até quem te odeia. Se eu sentir, eu vou procurar. É isso que a Bíblia diz? Não, no que depender de você, viva em paz com todos. Mas a gente vai o quê? A gente vai para um grau de misticismo. Não, se o Senhor falar comigo, se o Senhor falar, eu vou lá. Não, o que a Bíblia diz acerca disso? O que a Bíblia fala, o que Jesus fala, se Ele é anfitrião, se Ele é Senhor, não é acerca do que eu sinto, é acerca do que Ele ensina, é acerca do que a palavra diz, né? Então, aqui vai começar a mudar. Então o problema não é apenas, de repente você está ouvindo isso e já está caindo a ficha de você dizer, eu só convidei Jesus para estar na minha vida. Ele não tem o comando da minha vida. O que eu faço não é a partir da palavra dele. Quando você vai tomar uma decisão, você busca a palavra para saber o que a palavra orienta? Você vai buscar o que a palavra diz? O que a palavra me diz acerca disso que eu estou falando? Meu filho foi convidado para participar de uma festa que é tradicional nessas épocas. O Emanuel, escolinha pequena. Falei, deixa lá, na época do Mateus já fizemos isso, né? A professora mandou, ele vai ter que participar, porque se não participar vai perder a nota. Aí eu mandei para ela, querida e amada professora, nosso filho não participará, porque não está de acordo com aquilo que nós biblicamente cremos. Mas se a senhora quiser, eu já me coloco à inteira disposição para ir visitá-la na escola e pessoalmente lhe explicar. Depois ela mandou, não, ele não precisa participar e não vai perder nota. Mas percebe, a gente não se amolda, nem porque não tem base para não se amoldar. A gente se amolda porque a gente gosta do que vai fazer. Indiferente se Jesus diz, não faça. Você entende? Porque a gente mas isso é tão gostosinho. Mas se a palavra é de Jesus, se Jesus me ensina, não vos amoldeie ao padrão desse mundo, antes sejais renovados pela transformação da vossa mente em Cristo Jesus, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não faço, mas às vezes a gente está sendo místico, mas eu gosto. Então, entenda, Jesus não é Senhor, Jesus é só convidado. Jesus não é o anfitrião, Jesus não é o dono, Ele está ali, você convidou, Ele está, mas está ali que nem estava aqui no começo, só como convidado. Então quando nós entendemos, querido, compreendemos, talvez uma mensagem começou agora, mas talvez você já está olhando e dizendo, caramba, então na minha vida eu acho que Jesus é só convidado. Eu olho para a minha vida e digo, olha, eu acho que Jesus é só convidado, porque tem algumas áreas que realmente eu deixo Ele de lado e eu acabo, eu tenho que rever. Então entenda, nesse casamento Ele começa como convidado, mas Ele não termina da mesma forma que Ele começou. Essa história não acaba da mesma maneira que ela começou. Por quê? Porque foi dado a Jesus o lugar que de fato era dele. Foi dado a Jesus aquele lugar que o pertencia, né? Mas como isso ocorre? Como Jesus pode mudar de posição na história de alguém? Ou o que é que faz que Jesus mude, querido? Sabe por quê? Primeiro, que ali havia pessoas que não tinham problema, não tinham dificuldade de expor o seu problema. Não tinham problema de expor a sua escassez. Hoje a gente vive um tempo extremamente ao contrário. Quanto menos tem, mais a gente quer fazer parecer que tem. Quanto mais problema a gente tem, mais a gente quer dizer, está tudo bem. Eu estou até nesse momento quase voando espiritualmente. Sabe, nós somos muito semelhantes a Moisés. Eu acho que por isso que Paulo fala, nós não somos como Moisés. Lembra de Moisés? Moisés vai ter com Deus no monte. Quando ele tem, tive uma experiência sobrenatural com Deus. E ele volta com o rosto reluzente. E as pessoas veem. Só que conforme a glória desvanecia, sabe o que o abençoado faz? Ele cobre o rosto. Moisés não cobre quando está brilhando. Moisés cobre quando está se apagando.
O que ele está fazendo? Está encobrindo a falta, está encobrindo aquilo que está acabando, está escondendo. Olha, a unção está indo embora, a unção está escorrendo, né? A vida com Deus está desfacelando. Então eu coloco o véu para que eles achem que eu ainda estou brilhando como eu estava antes. Mas Paulo diz: e nós não somos como Moisés, mas com o rosto descoberto. Olha, isso é cara a cara, é face, né? Então aqui estava um problema, aqui estava uma família, um casal que o que? Não tinha problema de expor as dificuldades. Jesus não disse que a gente tinha que ser forte, Ele só disse que a gente tinha que confiar. Deus só falou: crê e verás a glória de Deus. Crês e verás a glória de Deus. Então aqui tinha alguém que não tinha dificuldade para isso, né? Para apresentar o problema, a dificuldade. Não tinham dificuldade de expor aquilo que estava acabando. Não tentavam fazer de conta que tinha o que já não tinha mais. Não tentavam fazer de conta que era o que já não era mais. Quantas vezes nós estamos tão cansados por isso? Porque estamos querendo sustentar algo que já caiu, estamos querendo manter de pé algo que já desmoronou, estamos querendo, né, manter de pé algo que, sabe, querido, talvez a pior coisa, a coisa que mais dificulta o agir de Deus nas nossas vidas, seja a gente querer sustentar aquilo que Deus quer derrubar, seja a gente querer manter de pé aquilo que Deus quer pôr no chão. Esses dias eu conversava com alguns irmãos, levei eles para fazer uma visita num terreno que tem aqui, que antes tinha algumas casas e agora não tem mais, agora é só um terreno vazio. E aí a gente ficou lá e ficou meditando um pouco, refletindo naquele lugar. E antes era um terreno que ele tinha várias casas dentro, mas eram casas inacabadas, eram casas todas pela metade. Mas alguém veio, comprou aquele terreno, e quando comprou aquele terreno, não começou a reformar aquelas casas. A primeira coisa que a pessoa que comprou aquele terreno fez, sabe o que foi? Foi demolir o que havia lá dentro. Foi pôr no chão o que já havia sido construído. Por quê? E aí eu disse para essas pessoas, eu falei assim: o que é que pode hoje ter nesse terreno? E aí eu achei tão lindo que eles me disseram assim: olha, aqui pode ter casas, aqui pode ter apartamentos. E aí eles me disseram assim: aqui pode ter até mesmo uma igreja. E eu falei: glória a Deus, aleluia. Porque agora nesse terreno vazio, nivelado, limpo, pode haver qualquer coisa. Mas e antes? Não podia se construir nada, porque tudo que se construísse estava comprometido pela construção anterior. Está entendendo? Muitas vezes quando a gente vem para o Evangelho e chama Jesus só para convidado, a gente está mantendo o que Jesus está dizendo: eu queria pôr no chão, eu queria derrubar, porque o que eu tenho é maior. O que eu tenho, quem nunca ouviu a Bíblia dizer: os planos de Deus são maiores que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, os caminhos de Deus são melhores dos que os nossos. Só que a gente não abre mão do que é nosso, a gente não permite. Quem quer que Deus construa na sua vida? Tá fácil, meia dúzia Deus tira de letra, porque Ele é todo poderoso. Quem quer que Deus construa na sua vida? Agora pergunta: quem deixa Deus desconstruir esses barracos? O problema não está naquilo que Ele quer construir, o problema está nesses barracos velhos que você fica mantendo e não deixa Ele destruir. Não deixa Ele pôr no chão. É aí que mora a angústia, é aí que mora o trauma, é aí que mora a decepção, é aí que mora a vergonha, é aí que habita as lembranças do passado. E aí foi tão lindo, porque eu passei de manhã e senti de falar com esses irmãos. Só que estava só o terreno vazio, mas o Espírito Santo é lindo, o Espírito de Deus é maravilhoso. E quando nós chegamos no terreno para conversar, bem naquela hora, estava lá a escavadeira. E aí enquanto nós conversávamos, aquela escavadeira começou a mover o solo, começou a cavar fundo, a tirar a terra, porque primeiro ele derruba as construções comprometidas, e depois ele começa a cavar, porque agora ele vai preparar alicerces. Você entende? A gente quer que Deus construa algo grande em alicerces comprometidos. O ser humano é firme, né? O ser humano é constante. Hoje estou alegre, amanhã estou alegre também. Hoje estou feliz,
amanhã estou feliz também. Hoje eu te amo, amanhã eu te amo também. Hoje é meu pastor querido, amanhã é meu pastor querido também. Que bom que fosse. Mas o ser humano é inconstante. E por que somos inconstantes? Porque os esses são comprometidos, as nossas bases são estáveis, né? Por isso, da mesma forma que Deus estava fazendo lá, quem comprou o terreno, eu falei, e achei lindo, né? Porque eu falei assim, por que é que agora derrubou? Porque agora tem um novo dono, e o novo dono é ele que manda. O novo dono não é alguém que dá opinião, o novo dono é aquele que diz, derruba, porque eu tenho algo maior e melhor para construir, é algo maior e melhor para ser edificado. E aí ele começa a cavar. Ele começa a cavar. Lembra da parábola da figueira que foi plantada na vinha? E ele vinha e não achava fruto. Vinha e não achava fruto. Vinha e não achava. Sua vida tem dado fruto? Sua vida cristã tem sido frutífera? Querido, nós não podemos fazer de conta que nós estamos aqui, estamos só esperando Jesus voltar. Não, ele não nos deixaria aqui só para Jesus voltar. Se estamos aqui só esperando Jesus voltar, ele é só convidado. Porque se ele é o anfitrião, ele é o dono, ele é o Senhor, ele diz, não foram vós que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi, para que vocês vão e deem fruto, e esse fruto permaneça. Então a nossa vida tem que ser frutífera, a nossa vida precisa sim dar fruto. E ele diz, eu disse hoje no começo, esse calendário de hoje não vai para a eternidade, mas o nosso fruto vai. O nosso fruto vai. Se nós fizéssemos qualquer celebração, apresentação, ia ficar aqui. Mas o fruto vai para a eternidade. O fruto que nós apresentarmos vai para a eternidade. Então essa família não teve problema de expor, até mesmo porque, querido, até convidado sabe quando uma festa não vai bem. Até o convidado percebe que uma vida não está bem. Até o convidado olha e diz, esse casamento não está legal. Olha o que estão servindo aqui, está limitado. Até o convidado percebe, porque tem coisas que fica aparente, né? Só que mesmo percebendo, ele não pode interferir. Ele não pode ajudar. Talvez hoje Deus está respondendo a pergunta de alguns que dizem assim, se o Senhor está na minha vida, por que isso está tudo tão enrolado? E Ele está dizendo, porque eu só sou convidado. Eu só estou aqui porque você me convidou, mas você não entregou de fato tudo nas minhas mãos. Eu estou aqui como convidado e não como Senhor, porque se Ele é Senhor, quem obedece não é Ele, somos nós. Agora o convidado está ali junto. Poxa, eu não sei, Jesus está na minha vida e tem coisas que talvez parece que enrolou mais ainda. Porque ele está ali do lado como convidado, ele vê, ele sabe, não é isso que ele quer, mas como convidado ele não pode interferir. Só que talvez porque a posição dele não muda na nossa vida, porque diferente dessa família, a gente prefere esconder do que resolver. A gente prefere ocultar do que revelar. A gente prefere fazer de conta que tem o que já não tem mais. Porque o que a gente quer? Quer só impressionar os convidados. Agora, se ele é anfitrião, entenda isso, no nome de Jesus, até porque isso veio agora. Se ele é anfitrião, o que corre mais risco não é mais o teu nome, mas é o nome dele. Alguém quando olhar para o casamento não vai dizer, mas é você. Não, era de Jesus. É o nome dele, é o nome, mas às vezes a gente está mais preocupado em impressionar os convidados. Eu quero que os convidados acreditem que vai tudo bem. Eu quero que as pessoas ao redor acreditem que está tudo certo, né? Mas se ele é anfitrião, não tem mais a ver com o nosso nome. Tem a ver com o nome dele. Tem a ver com quem ele é. Então entenda, a mudança de convidado, né? de convidado para anfitrião vai acontecer. Jesus vai ocupar esse lugar. Jesus vai passar de só mais um no meio da festa para o centro daquela festa. Vai deixar de ser só mais... Queridos, por que tem gente que a gente fala de Jesus e quanto a gente mais fala, mais eles se afastam? Gente que convive com a gente que anda com a gente que... Porque Jesus está ali como um convidado. Talvez eles ficam olhando dizendo, mas se ele é tudo isso, por que você não obedece ele? Por que você não deixa ele ser Senhor da tua vida de fato?
Sabe, eu disse aqui esses dias e vou repetir, sabe por que a gente está precisando fazer a igreja? Quando eu digo a gente, é a igreja, precisando fazer tanto evento para as pessoas encontrarem Deus num evento, porque elas não encontram na nossa vida. E aí a gente tem que fazer um encontro que mexa com a emoção, porque no entendimento da razão, pela vida que a gente leva, elas não encontram. Elas acordam com a gente, dormem com a gente, mas não vê Jesus. Jesus está aqui como um convidado, mas Ele ainda não é Senhor. Ele ainda não é um anfitrião. Hoje eu vi uma igreja que estava fazendo um evento na rua hoje, um culto na rua. E aí eu pensei, a gente precisa ir fazer culto na rua, porque a nossa vida ainda não é um culto a Deus. Porque o dia que a nossa vida for um culto a Deus, Paulo e Silas não estavam fazendo um culto, estavam vivendo uma vida. Aprisionados, eles não estavam falando mal do carcereiro, eles não estavam fazendo motim para fuga, eles não estavam em rebelião, não estavam fazendo ajuntamento para se vingar do carcereiro. Eles vão fazer o que sabem, louvar e orar a Deus. Isso fala de vida, mas essa vida atrai um culto àquele lugar, e toda vez que tem um culto, o Senhor vem para receber, e houve ali libertação, transformação, mudança. Por quê? Porque era uma programação de um evento? Não, porque havia 2 cristãos ali, porque havia 2 crentes que criam no Deus que eles confessavam, porque havia 2 crentes que na vida deles, Jesus não era apenas convidado, mas era Senhor, a ponto de que o carcereiro vai perguntar, o que é que eu tenho que fazer? Deixa Jesus ser anfitrião da tua vida, deixa Jesus Senhor da tua vida, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Sabe, existem dificuldades, limitações, privações que chegam para colocar as coisas no devido lugar, mais do que isso, para colocar Jesus no lugar que é só dele. Só que o problema é que a gente não entende, aí como místico, a gente leva, não, Deus está me... Não, querido, vai para a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia ensina a respeito disso? Lembra acerca de uma igreja que Jesus vai confrontar, que está, olha, o que você tem que fazer? Lembra de onde caíste, se arrepende. E a gente muitas vezes diante desses reveses, ao invés de se arrepender, a gente se revolta. Os reveses, as lutas, as dificuldades não é para a gente se revoltar, é para a gente se arrepender. Arrependei-vos, arrependei-vos. Então as dificuldades vêm para quê? Para dar a Jesus o lugar que só Ele deveria ocupar. Então ele sai de convidado, por quê? Porque o convidado recebe o que lhe é oferecido, mas o anfitrião determina o que vai ser servido. Pensa nisso. O convidado recebe o que é servido, o anfitrião determina o que vai ser oferecido. O que isso quer dizer? Se ele é convidado, eu falo o que quero, eu faço o que quero. Agora, se ele é Senhor, eu falo o que Ele quer. Querido, eu não estou falando com isso que a gente acerta em todas e não erra e não fala o que não deveria. Não, a gente erra. Só que quando Ele é anfitrião, a gente erra e se arrepende. E não é uma semana, 15 dias, um mês, um ano depois. Porque quanto mais a gente leva para entender, mais distante dele a gente está. Quanto mais a gente leva para ter um genuíno arrependimento, só mostra o quão distante dele. Jesus está na cruz, sendo crucificado, e o que é que ele faz? Pai, acaba com essa raça. Não, perdoa-lhes. Quando eu estou perto dele, a minha reação precisa ser igual. Se eu estou aprendendo dele, ele não vai dizer, Senhor, vamos dar um castigo aqui, depois a gente vê se perdoa. Não, perdoa-lhe, Pai. Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, o convidado, ele recebe, mas o anfitrião determina. Na sua vida é assim? Será que na nossa vida hoje é assim? É Jesus quem determina o que nós vamos falar? É Jesus que determina o que nós vamos teclar? É Jesus que determina o que nós vamos fazer? Se ele é só convidado, agora, se ele é anfitrião, aí é a partir dele. Verso 7 diz assim: Jesus disse aos serviçais, lembra o que Maria disse? Façam
tudo o que Ele vos mandar. Façam tudo. Pastor, por que é que a minha vida ainda não mudou? Por que é que a minha vida ainda não foi transformada? E querido, quando eu falo de ser transformado, não estou falando de ser transformado de rico para pobre, de pobre para rico, de pobre para rico, de fraco para forte. Não é acerca disso, e nem estou pregando miséria aqui. Eu creio na prosperidade de Deus, que é não ter falta de nada, tá bom? Mas a gente não entende a transformação que Deus veio fazer. Não foi transformar alguém doente em alguém curado, não foi transformar alguém pobre em alguém rico, não foi transformar alguém fraco em alguém forte, não, foi transformar alguém morto em alguém vivo, foi transformar alguém pecador em alguém através dele justificado e santo. Só que a gente não compreende, né? Aí a gente tem essas limitações, e eu estou orando para isso, porque nós pregamos aqui 4 semanas acerca de temor. 4, mas parece que tem gente que não entendeu nada do temor. Sabe, às vezes a gente precisa rever, querido, a importância disso, porque é essa transformação que Ele quer fazer. Aí por que é que eu digo assim, eu estou nesse processo e eu não mudei? Porque a gente muda dentro da igreja, mas quem convive com a gente fala, é o mesmo de sempre. É o mesmo, talvez mudou um vocábulo aqui, outro ali, agora fala um paz, um nome de Jesus está amarrado, mas o caráter continua o mesmo. Sabe quem nos conhece melhor? Quem está dentro da mesma casa com a gente. Quem nos conhece melhor? As pessoas que convivem com a gente todos os dias, né? As pessoas no trabalho, as pessoas por onde a gente passa. E por que é que às vezes a gente ainda não foi transformado? Porque Jesus é convidado, mas ainda não é anfitrião. A gente fala o que a gente quer, a gente faz o que a gente quer, a gente se comporta do jeito que... Mas Maria não falou assim, olha, faça o que vocês acharem que é melhor. Ela disse, façam tudo o que Ele vos disser. Precisamos deixar Deus nos direcionar. Talvez Deus vai te apontar para outras coisas hoje, e glória a Deus. Aonde você estiver, você precisa estar para honrar a Deus. Para honrar a Deus, não tem a ver mais com fazer, irmãos. Aonde você estiver, esteja para que Deus seja o teu Senhor de verdade, para que você esteja debaixo de uma liderança em coração, em honra, em respeito, honrando a Deus e glorificando a Ele, porque é por isso que muitas vezes a gente não cresce. Se não dá para ser aqui, Deus vai preparar um lugar para você, Deus vai preparar um pastor para você, mas aonde você estiver, esteja de todo o teu coração, esteja de toda a tua alma, esteja de todo o teu espírito. Como eu disse no começo dessa mensagem, isso aqui não é um programa social. Programa social é ir para o parque, programa social é ir para o cinema. Isso aqui é a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, se unindo para adorar a Deus, para celebrar ao Senhor como um corpo. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes a gente está no meio do corpo e fala, não faz sentido. Não faz sentido algumas coisas. Como isso é triste. Pessoas que querem entender, sim, buscar sentido, buscar lógica. É isso que eu digo, às vezes o vinho acabou e a gente quer usar palavras difíceis em vez de dizer, acabou o vinho. Às vezes a gente quer vir com coisas, acabou o vinho, eu não sei o que fazer. O casamento vai acabar em vergonha. O que é que eu faço? Aí a gente vem com metáforas. A gente vem com falácias, né, para não reconhecer o que está acontecendo. Por quê? Porque para a gente não faz sentido. Mas o que ele diz no 7? Enchei os jarros com água. O que é que acabou no casamento, gente? O que é que acabou nessa festa? Fala bem alto. Vinho. Não, bem alto, irmão. O que acabou nessa festa? Vinho. Isso. Viu? Talvez você pensou aí, não faz sentido eu ficar repetindo o que ele falou. Percebe? Percebe onde está o nosso coração muitas vezes? Tem que fazer lógica. Tem que ter lógica. O que acabou? Vinho. O que Jesus diz? Encham essas talhas de água. Acaba vinho e Jesus manda encher de água. Faz sentido? Tem lógica. Mas a gente, espirituais demais, tudo tem que fazer lógica. Eu quero achar lógica disso que está falando. Eu quero encontrar a lógica, eu quero encontrar o sentido. Acaba vinho e ele manda buscar água. Sabe, querido, não tem a ver com sentido.
Não tem, né? O que vai acontecer aqui nessa história não tem a ver com sentido, mas tem a ver com obediência. Sexta-feira nós estávamos aqui, né? E o coração alinhado. Eu digo isso, não precisa ser muitos, irmãos. Só precisa estar alinhado. 120 alinhado fez toda a diferença. Deus nunca precisou de quantidade para fazer diferença. Eu acredito na quantidade que gera qualidade. Eu acredito. Existe uma quantidade que vivia na iniquidade. E nós estávamos aqui na sexta-feira, último dia do Partir do Pão. Irmão, pensa numa atmosfera. Alguns se deixam levar, alguns se entregam na mão do Espírito, alguns deixam de lado a lógica. Às vezes a gente não recebe, eu tenho dito aqui, por que a gente muitas vezes não consegue adorar no momento da adoração? Nós conversamos esses dias para rever os aplausos, porque a gente está no momento da adoração e está preocupado, se isso está certo, se aquele outro chegou, ou não sei quem não chegou. Irmão, se preocupa se o Espírito Santo está. Fica olhando, será que o irmão veio? Será que aquele irmão está gostando da música? Não, a música é para Deus. Vou dar uma dica para você no momento, fecha o olho, irmão, eu me responsabilizo pelas suas coisas que vão ficar aqui. Se sumir algo, a gente reembolsa. Fecha o olho, esquece quem está do teu lado, pensa em Deus e adora. Muitas vezes a gente tem dificuldade porque está aqui, preocupado, se o irmão está gostando, se o irmão não está gostando da nota meu Deus. Sabe, adora, se entrega, né? Então muitas vezes a gente está buscando o que? O sentido. Então muitos crentes hoje em dia não têm provado essa transformação, né, que só Jesus pode realizar, porque estão buscando mais lógica, mais entendimento do que buscar obedecer. Eu preciso entender. Não, eu preciso obedecer. Eu te digo algo, irmãos. Você não é obrigado a obedecer o que a Bíblia não ensina. Só que aí eu te provo que aí por fora você obedece muito mais coisas que a Bíblia condena. Virtualmente a gente obedece muito mais coisas que a Bíblia condena. Eu sempre digo isso, vamos ser bereano. Está falando, eu vou para a Bíblia. Está falando, eu vou buscar lá. É isso que me importa, né? Obedecer. Porque, querido, a lógica é para ser explicada. A lógica é para gerar explicação. Agora a fé é para ser vivida. E a Bíblia não diz assim, Deus não fala assim, o meu viverá pela lógica. O meu justo vai viver pelo entendimento lógico. Talvez é por isso que hoje tem crente que não vive, sobrevive, porque está tentando viver por lógica aquilo que ele disse, o meu justo viverá pela fé. É pela fé que nós vivemos. Mas muitas vezes nós queremos viver pela lógica. Aí eu te pergunto, tem lógica alguém atravessar um mar a seco? Caminhando? Tem lógica mais de 10 mil pessoas serem alimentadas por 5 pães e 2 peixes? Tem lógica alguém andar sobre as águas? Tem lógica. Querido, não tem, mas quantos aqui acreditam nisso? 5, glória a Deus. Não tem lógica nenhuma, mas a gente acredita, porque isso é fé. Não é acerca da lógica, é acerca da fé. Então, por que a gente crê? Porque não precisa fazer sentido. Fé é eu crer, está aqui, e se a Bíblia fala, eu volto a dizer, é o que está na Bíblia. Mas você entende como às vezes o que toca as nossas emoções é mais forte para a gente do que aquilo que deveria tocar o nosso espírito? Porque a gente não quer fazer o que Deus manda, a gente quer fazer o que a gente gosta. Quando a gente vê lá qualquer coisinha que mexe com as nossas emoções, a gente fala, é isso, gostei. Mas e a Bíblia? E a palavra? E o que Jesus disse? Ele disse, faça isso, viva isso, é isso que é para fazer, foi isso que eu mandei? Pois é. Então, querido, só precisa fazer sentido se Jesus é convidado. Se ele é só convidado, tem que fazer sentido. Porque se ele é anfitrião, não precisa fazer sentido. Não é para fazer sentido, é para ser obedecido. E ali no verso 6 ainda diz, né, estavam ali 6 jarros de pedras que os judeus usavam para as purificações. Sabe, 6 jarros, 6 é número do homem, e o homem é imperfeito. Talvez essa é a nossa dificuldade, né? Que a gente ainda não entendeu que a gente é imperfeito. A gente não entendeu que a gente só vai ser perfeito naquele dia, na glorificação.
Por que a gente tem problema em andar na santificação? Porque a gente diz, eu já sou perfeito, eu já sou quase santo, eu tenho um tete a tete com o Espírito Santo que mais ninguém tem, eu tenho experiências, revelação, então eu não preciso da glorificação progressiva, Não, querido, nós somos seres imperfeitos. Fomos justificados, estamos na santificação posicional, é a graça, recebemos o que não merecíamos, né? Então esse 6 fala do quê? 6 fala de número do homem, imperfeito. A gente bem sabe que 7 é o número de Deus, 7 é o número da perfeição, é o número da plenitude, né? É o número da totalidade. Então aquilo que o homem apresenta por si mesmo é imperfeito. O homem em si mesmo, ele é imperfeito, pode se esforçar, nós falávamos esses dias aqui, né? Às vezes o sujeito vai fazer algo, aí ele vai pregar, ele vai cantar, e ele ora, jejua, se tranca, mas Deus não falou para a gente fazer isso. Ele diz, orai sem cessar. Ele não falou jejua para pregar, nós já ensinamos aqui acerca de jejum, mas você está entendendo como o homem é? E ele sabe, nessa hora ele sabe que é imperfeito, aí por causa de um resultado, ele busca ser aperfeiçoado, mas Deus não manda a gente se aperfeiçoar para uma performance. Deus fala para Abraão, anda comigo e sê perfeito. O que é que foi dito aqui na palavra de oferta? Relacionamento. E Deus está dizendo, olha, se relaciona comigo, que no relacionamento eu vou te aperfeiçoando, você vai sendo aperfeiçoado, aquilo que é imperfeito vai sendo aperfeiçoado. E mais do que isso, querido, ele ainda diz ali, 7, e os encheram até a borda. Olha só, é Jesus não ser apenas o convidado, é ele ser o anfitrião. Ele ser aquele que é o dono, aquele que direciona. Não é aquele que aceita, que recebe o que serve, mas é aquele que determina o que vai ser servido. É aquele que usa o imperfeito. Que nós somos imperfeitos. A pessoa que ela está menos pronta para ser usada é aquela que acha que está pronta para tudo. Olha, eu sou o cara. Não, Jesus é. Só Ele é. Nós dependemos dEle. E aqui fala do quê? De estar cheio até a borda. E sabe o que é lindo aqui? Que algo que está cheio até a borda não tem espaço para mais nada. Algo que está cheio até em cima, não tem espaço para mais nada, Na vida daqueles que Jesus é Senhor, Ele completa, Ele satisfaz. Eu acho lindo que quando o Espírito está linkado, não precisa fazer muita coisa. O pastor citou aqui, João 4, a mulher samaritana, lembra? Chama teu marido, e ela diz, não posso chamar porque não tem, e ele disse, verdade, já teve 5 e o que tem agora não é teu. Ela já tinha tentado ser completa no relacionamento com o homem, não tinha conseguido, mas agora ela está diante daquele que pode de fato completá-la, aquele que de fato pode satisfazê-la, Então Jesus, Ele nos completa. Então por que não sobra espaço? Aonde é que não fica espaço vazio? Aonde é que não é deixado espaço de sobra? Aonde não precisa de mais nada para completar. É onde você sabe, olha, eu não preciso de mais nada. Completar até a borda, porque o que está sendo colocado me completa. A gente só deixa espaço de sobra para aquilo que a gente acha que vai precisar, além daquilo que está sendo colocado. Então olha, põe esse tanto aqui, porque eu sei que só a palavra não vai me satisfazer. Eu vou precisar de algo mais depois. Mas se só ela satisfaz, eu vou dizer, pode encher, pode completar, pode ir até a boca, Então só precisa de espaço, onde ele é convidado, onde ele não é suficiente. E o problema de espaço vazio, querido, é que espaço vazio pode ser preenchido por qualquer coisa. Espaço vazio pode ser ocupado por qualquer coisa. Mais importante é a gente entender por que eu estou deixando esse espaço vazio. É para outras coisas me preencher.
Você já foi ao supermercado fazer compra com fome? É a pior coisa que tem, não é? Você ia gastar 150, você gasta 300. Quando chega em casa, você fala, por que eu comprei tudo isso? Porque você está com fome. E a gente com fome, a gente come qualquer porcaria. Com fome emocional, com fome espiritual, com fome sentimental, aceita qualquer coisa, parece que é lindo, parece que e não é. Então não busca algo para completar. Começa a buscar a partir de ser completo em Jesus. Às vezes a gente está, é o que eu digo, a gente fala de igreja, fala do reino, mas a gente segue tudo que o mundo fala. A gente segue o calendário, a gente vive conforme o calendário da terra, não o calendário do céu. Vai para a Bíblia, irmão. Se você não acredita no que eu estou falando, vai ler Bíblia e acha tudo que a gente comemora aí, acha na Bíblia. E aí a gente está o quê? A gente está dizendo, eu preciso de um algo mais para me realizar. Eu preciso de um algo mais para se sentir feliz. E aí fora vai dizer assim, olha, você precisa achar a tua outra metade. Querido, Deus não faz nada por metades. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Ele não disse, o homem será uma metade, a mulher será outra metade, e eu vou unir os dois e vai ser um. Ele diz, não, dos dois farei uma só carne. Dos dois inteiros viram um só. Não é duas metades se completando. Por quê? Porque Jesus completa. E nós deveríamos buscar, seja lá o que for, profissionalmente, ministerialmente, sentimentalmente, financeiramente, não para completar, mas porque Jesus me completou. Por que é que a gente entra em negócio ruim? Porque a gente está buscando para completar. Mas se tivesse em Jesus, Ele ia dizer, faz, não faz. O que minha palavra diz? Olha, não vos coloquei em julgo desigual. Mas a gente vai pela emoção. A gente vai pela realização, a gente vai pela satisfação. Então só sobra espaço onde a gente acredita que só Ele não é suficiente. E aí ele vai dizer no 8, então lhes disse, tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Tirai agora de onde? Dos jarros. Da onde que vai tirar? Do jarro imperfeito. Do jarro imperfeito que recebeu a instrução, que permitiu ser usado, que permitiu receber não o que tinha lógica. Mas tem que fazer isso, mas tem que vir orar. Eu quero que Jesus me use, mas esse pastor fala que tem que orar, não sou eu, irmão, é a Bíblia. Orai sem cessar. Eu queria ser um grande pregador, mas eu não queria congregar, mas a Bíblia diz, não deixei de congregar como é costume de alguns, não sou eu, é a Bíblia. Então é acerca de obedecer, mas às vezes a gente quer, então da onde vai tirar? Dos jarros imperfeitos. Do jarro imperfeito ele vai tirar o quê? Vai tirar aquilo que entrou como água, mas não é mais água, aquilo que dentro do imperfeito foi transformado. Aonde foi transformado? Do lado de fora. Tinha uma plaquinha, aqui tem vinho. Às vezes a gente está por Jesus, aqui tem unção, aqui tem oração, aqui tem vida com Deus. E alguém olha dentro do vaso, dentro do jarro, e o que tem? Então não havia uma plaquinha do lado de fora, vinho. Jesus fala, se serve do que ele tem dentro, pega do que tem aí dentro. Mas o jarro é imperfeito, mas eu já fiz a ação. Eu já fiz a transformação, eu já fiz a obra. Querido, se nós permitíssemos tanto Jesus agir no nosso interior, como nós falamos dele no nosso exterior, nós não precisaríamos falar tanto, a nossa vida falaria por nós. Falo de mim, olha, partir. Às vezes a gente está falando muito lá de fora, aqui, olha, só que aqui dentro ele não transformou nada ainda porque a gente não obedece. Eu quero entender, eu quero ter lógica, eu quero o que eu gosto, eu quero o que eu aceito. E aí está cheio de gente ao nosso redor dizendo, se tem algo para servir? Não, estou seco. Até tem a plaquinha, tem sede, mas não tenho nada para oferecer, para beber. É só propaganda enganosa.
Então, vem e tira, de onde? Dos jarros. Tirar o quê? Aquilo que é perfeito. Aquilo que aquele que é perfeito, santo, poderoso, realizou, transformou. Agora não era como tinha dentro antes. Por quê? Porque agora Jesus é anfitrião, é dono, é Senhor. E Jesus não transforma do lado de fora. Jesus transforma do lado de dentro. A gente está pedindo para Jesus mudar de fora. O que ele está dizendo assim: quando eu te mudo por dentro, mudar por fora é responsabilidade sua. Não é? Quem aqui nunca disse: Jesus, me ajuda a amar, me faz amar? Pensa aquele cidadão abençoado, aquela cidadã abençoada, que só de pensar da palpitação, você fala: Jesus, me ajuda a amar, faz eu começar a amar. A gente está querendo que ele realize algo aqui do lado de fora. Ou é a mesma coisa que eu chegar aqui e dizer: Jesus, me ajuda a pregar, a falar, e ele vai dizer: eu queria essa mensagem dentro de você. Antes que essa mensagem saísse da boca para fora, eu queria que ela entrasse por dentro do ouvido, descesse ao coração, descesse ao espírito. O que é que nós estamos fazendo muitas vezes? A gente está pedindo que Jesus transforme do lado de fora. E nós já estamos falando isso aqui há um tempão. Lembra? Falamos domingo passado da antiga lei do lado de fora. A nova lei é dentro. Então o que Jesus quer mudar é o dentro. Mas quando Ele muda dentro, acredite, o fora é transformado. Por que às vezes a gente... mas essa situação... Não, essa situação só revelou o que eu tenho dentro. Paulo e Silas estão sendo exprimidos. E exprimido eles revelam o que tem dentro. Estevão está sendo apedrejado, e apedrejado eles revelam o que tem dentro. Jesus está sendo crucificado, e crucificado ele revela o que tem dentro. E a gente, quando é oprimido, quando a gente recebe algum... é que eu não sou de ferro. Não, é que a gente não é crente. Não precisa ser de ferro. Jesus não falou seja de ferro. Deus falou: quando você é fraco é que você é forte. Quando você é fraco é que você suporta, porque eu sou a tua força. Então não tinha a ver com o que eles tinham dentro antes. Então agora Jesus é o anfitrião, é o dono, e ele, antes de fazer para fora, muda o que está dentro. Talvez aqui você vai entender porque muita coisa ainda não mudou do lado de fora. Sabe? Às vezes a gente anda com os irmãos que é sempre o mesmo embate, porque a gente está batendo do lado de fora para ver se enxerga o que tem do lado de dentro. Às vezes Deus levanta gente na nossa vida para nos confrontar, para dizer: cara, olha para dentro, olha para dentro, olha para dentro. Poxa, eu não entendo que esse cara me bate tanto, porque ele só está me fazendo olhar para dentro, porque ele só está me ajudando a olhar para dentro. Eu estou tão preocupado com o meu exterior que acabo esquecendo daquilo que é mais importante. Só que quando você chega na tua casa, não se preocupa mais com o exterior. Aí você é quem é no interior. Quando você chega no teu trabalho 8 horas, 2 horas aqui, tem irmão que não suporta nem 2 horas, mas 2 horas é fácil a gente suportar fazer um exterior. Mas 8 horas de trabalho você consegue? 6 dias da semana você consegue? Não, irmão. Chega uma hora que vem para fora o que está dentro. E aí é isso que Deus está querendo tratar com a gente, né? Transformar o que está dentro. Entrou como água, mas sai como vinho. Entrou sem cor, mas agora vai sair com brilho. Entrou sem sabor, mas agora vai sair saboroso. Quantos anos faz que você convidou Jesus para entrar na tua vida? E a minha pergunta hoje é essa: sua vida tem sabor? As pessoas que... Você é alguém feliz?